Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais uma hora o evento. Hoje irei falar sobre um assunto, na verdade um tipo de assunto que eu venho evitando falar no canal. Ahn, Sei que vai ser um tema um pouco, não necessariamente polêmico, né, mas é um tema que incomoda algumas pessoas, então é um tema que eu justamente evito falar, mas é com respeito à religião, né, no caso aí, as religiões neopagânicas, né. Temos aí o caso da Wicca, que é um pouco mais expressivo, né? E temos religiões um pouco mais contemporâneas, entre aspas, porque no caso a gnose ela não é tão nova, mas também não é tão antiga. Então é mais uma variante religiosa aí. Então eu irei falar sobre esses assuntos. Já vou adiantando que esse vídeo vai incomodar algumas pessoas, inclusive pode incomodar aqui, né, pessoas recorrentes do canal. Então, se você não está disposto a ouvir nenhum tipo de ideia nova referente ao assunto, recomendo que você feche o vídeo e vai fazer outra coisa da sua vida, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que o paganismo em si ele está presente diariamente em nossas vidas, né? Nas vidas de alguns mais do que em outras, mas querendo ou não, desde o nome de uma rua, um dia da semana, no caso, mais para os americanos, né? Porque eles usam uma nomenclatura diferente. Americanos, pessoas de língua inglesa, pessoas de língua franca, enfim. Ahn, Eles utilizam nomenclaturas relacionadas a paganismo. Ah, Só para citar Monday, Sunday, referentes a deuses da Lua e do Sol, respectivamente. Saturday, referente a Saturno. Coisa básica, a maioria das pessoas já deve saber disso, não tem por que ficar remoendo essas questões aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o paganismo ele está praticamente intrínseco na nossa cultura. Pausa para o café. Não vou tomar o café enquanto eu vou conversando, porque aí rende mais. Pra mim, pelo menos. Vocês, eu não sei. O que acabou acontecendo nesse meio percurso aí? A religião, de uma forma geral, a religião cristã, eu diria até, né? Não todas as vertentes, mas a matriz aí, né, que o pessoal fala que é a católica, salve e retome, percebendo isso, fez algumas adaptações, criou algumas festas, por assim dizer, para que as pessoas deixassem, por assim dizer, de adotar certas práticas religiosas destinadas a certos deuses e direcionassem essas práticas para outro lugar. Não vou dizer para vocês se isso é certo ou errado, se vocês deveriam ou não celebrar tais festividades porque têm origem pagã, como é o caso, por exemplo, do, do Natal, né? O Natal ele, obviamente tem uma origem aí pagânica, aniversários também, etc, né? Entre muitas outras festanças, carnaval nem se fala. O ponto é que essas festas, por assim dizer, foram criadas para que houvesse esse desvinculamento do paganismo. Entretanto, é inegável, né, que essas tais celebrações tiveram influência e foram oriundas, né, dessas festanças aí. Só que no meio disso existem certos, como é que eu posso utilizar um termo que não seja muito ofensivo nesse caso? Crenças tiradas do meio da bunda dos indivíduos que não tem ligação nenhuma com escritura, com pensamento ideológico embasado. E as pessoas simplesmente disseram, é isso porque eu acho que é isso. Que é o caso da gnose, né? A gente consegue observar claramente aí eles distorcendo certos pensamentos que nitidamente nas escrituras, por assim dizer, né, das escrituras mais antigas, tá querendo dizer uma coisa, eles distorcem para que diga outra, né? Temos aí um certo panteísmo. Vou dizer que não é um panteísmo, né? Mas vamos dizer que existe um certo panteão de deuses
O principal deles seria, né, o deus oculto, né, e o demiurgo, que seria a sua contraparte maligna, né? Na verdade, o demiurgo ele é tratado como uma criatura inferior, né, até o próprio deus oculto. Isso na gnose, obviamente, né? E aí você tem essa distorção dizendo que ele é o Deus que aparece ali no Velho Testamento e que as coisas ruins que acontecem, a forma ruim como ele supostamente, né, abre aspas, fecha aspas, agiria, justificaria a existência de um Deus maligno, né, que no caso é o próprio Demiurgo. E no Novo Testamento viria o Cristo, né, que seria o enviado do Deus oculto, que no caso é o Deus bom. E esse Deus, ele queria salvar, né, aqueles que são parte da sua prole, por assim dizer, parte do seu mesmo sangue. Tem toda essa questão de que existe uma ligação das criaturas terrenas com o Deus oculto. E qual o maior problema desse tipo de religião e de outras religiões que pregam, né, essa distorção da teologia, por assim dizer? O maior problema é que justamente você não existe um embasamento claro daquilo que você está dizendo. É isso e acabou, e assim porque é, entende? Por exemplo, uma figura que é muito mencionada é a tal da Sofia, né? E até hoje eu não sei de onde é que eles tiraram Sofia, porque em nenhum momento você vê isso nos manuscritos originais, né? Existem outros casos aí, que, né, por exemplo, o caso da Wicca, que utiliza, né, além dos deuses pagãos, utiliza criaturas ligadas a um certo cristianismo, que quando você vai ver na prática são basicamente manuscritos e passagens apócrifas, né? Então você realmente há uma espécie de fanfic da Bíblia, né, para ser mais exato com respeito a isso. Então, tipo assim, é evidente que você tem direito, obviamente todo mundo tem direito de acreditar naquilo que você realmente imagina que é o certo e que é o errado. Só que assim como na ciência, né, e assim como na ciência, existem caminhos que você vê que nitidamente são mais corretos, né? Eu não estou querendo dizer para vocês que a escritura inspirada da Bíblia é a mais correta dentre todas, por mais que eu pessoalmente acredite nisso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem crenças, eu poderia até dizer aqui algumas, né, como o próprio islamismo, né? Por mais que eu não seja, né, adepto ao Islã, o próprio judaísmo, a Cabala, ela tem sim suas distorções, mas no manuscrito original a gente pode dizer que sim, há um certo embasamento forte, né, com respeito a algumas decisões adotadas pelos seus adeptos. Então essas crenças, assim, né, até o próprio budismo, eles têm um pouco mais de base do que religiões neopagãs, justamente por conta de ter um embasamento, como é que eu posso dizer, ancestral, mais nítido do que essas religiões neopagãs aí. E com respeito a se eles estão fazendo certo, ou se você está se aproximando mais do diabo ao praticar magia wicana ou fazer ou atingir a gnose, por assim dizer, aí é um tema para um outro vídeo. Eu não quero me estender mais a isso. Fato é que são religiões que estão fortemente equivocadas em sua matriz, e é importante que saibamos disso de certa forma, né? É basicamente isso que eu queria comentar com vocês sobre este assunto. Deixem sugestões caso vocês queiram que eu traga mais conteúdo sobre religião aqui. Não é muito a minha praia, realmente eu não gosto de falar muito sobre a crença alheia, mas existem certas crenças que, sinceramente, não valem a perca de tempo. Basicamente é isso. Forte abraço a todos.